Todo mundo se sente solitário de vez em quando. Quando não temos companhia para almoço, quando nos mudamos de escola, ou quando ninguém tem tempo para nós no final de semana. Mas nas últimas décadas, esse sentimento ocasional se tornou crônico para milhões ao redor do mundo. No Reino Unido, 60% das pessoas de 18 a 34 anos dizem que muitas vezes se sentem solitários. No Brasil, mais de 50% das pessoas entrevistadas disseram se sentir solitárias regularmente. Estamos vivendo no tempo mais conectado da história humana, e no entanto, um número sem precedentes de pessoas ainda dizem se sentir isoladas. Um senso comum é que se sentir solitário e estar sozinho não são a mesma coisa. Você pode ficar muito feliz sozinho e ao mesmo tempo odiar cada segundo rodeado por amigos. Por este motivo, a solidão se torna uma experiência puramente subjetiva e individual. Se você se sente solitário, você está solitário. Um estereótipo comum é que a solidão só acontece com pessoas que não sabem como conversar ou se comportar com os outros. Mas estudos populacionais mostram que habilidades sociais quase não fazem diferença para adultos quando se trata de conexões sociais. A solidão pode afetar qualquer um, pessoas ricas, famosas, bonitas, com alta qualidade sociais ou com uma ótima personalidade. Nada disso pode nos proteger da solidão, visto que ela faz parte da nossa biologia. Now, when someone shares that they feel sad or afraid or alone, for example, it actually makes me feel less alone, not by getting rid of any of my loneliness, but by showing me that I am not alone in feeling lonely. A solidão é uma função corporal como a fome. A fome faz você prestar atenção nas suas necessidades físicas, já a solidão nas suas necessidades sociais. Seu corpo se importa com as suas necessidades sociais, porque há milhões de anos isso indicava sua probabilidade de sobreviver, e a seleção natural recompensou nossos ancestrais por colaborarem e fornecerem ligações entre si. Nossos cérebros cresceram e se tornaram cada vez mais afinados para reconhecer o que os outros pensam e sentem sobre nós, e pela forma de manter mais ainda laços sociais. Ser sociável se tornou parte da nossa biologia. Nós nascia em grupos de 150 a 100 pessoas com as quais costumávamos ficar pelo resto da vida, obter alimento, ficar seguro e aquecido ou cuidar da família. Era praticamente impossível sozinho naquela época. Estar junto significava sobreviver, estar sozinho significava morrer. Portanto, a sobrevivência era crucial nos dar bem uns com os outros. Naquela época, para nossos ancestrais, a maior ameaça para a sobrevivência não ser comido por um leão, e sim não fazer parte do seu grupo social ou ser excluído. Para evitar isso, nosso corpo criou para si próprio uma espécie de dor social. Um modo desse tipo é uma adaptação evolutiva à rejeição, e como uma espécie de sistema que avisa quando você age de uma forma que pode te levar ao isolamento. Um exemplo disso é o egoísmo. Os nossos ancestrais, que passavam por uma rejeição dolorosa, tinham mais chance de se adaptar a seus comportamentos quando eram rejeitados e, assim, continuarem na tribo, o que não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas só aprendem uma certa lição depois de se decepcionar e ser rejeitado por outra pessoa, que foi afetado pelas suas próprias atitudes. É por isso que a solidão é tão dolorosa. Tais mecanismos para nos manter ligados funcionaram bem na maior parte de nossa história, até que começamos a construir um mundo para nós. A epidemia de solidão que vemos hoje começou no final do Renascimento. A cultura ocidental começou a focar no indivíduo. Os intelectuais se afastaram do positivismo da Idade Média, enquanto a jovem teologia protestante enfatizava a responsabilidade individual. Esse modelo acelerou durante a Revolução Industrial. As pessoas deixavam os campos para trabalhar nas grandes fábricas, fazendo com que comunidades que existiam há centenas de anos se dissolvessem enquanto cidades cresciam mais e mais. E à medida que nosso mundo se modernizou rapidamente, essa tendência também se acelerou cada vez mais. Hoje em dia nós mudamos para longe por conta de novos empregos, por amor e educação, e deixamos nossos laços sociais para trás. Hoje conhecemos menos pessoas pessoalmente e as encontramos com menos frequência do que no passado. No Brasil, 1 em 5 pessoas tem menos amigos do que antes da pandemia. Isto é, 21% deles dizem ter só um melhor amigo e 9% dizem não ter nenhum. E essa pesquisa foi feita justamente durante uma campanha do Setembro Amarelo.
A maioria das pessoas não cai em depressão por acidente. Muitos dos motivos se encaixam em qualquer faixa etária ou situação que o indivíduo se encontra. Existem muitos motivos que podem fazer isso um problema perfeito. Se você é um jovem, você pode estar sofrendo bullying na escola. Se você é um adulto, você pode estar sofrendo algum tipo de violência ou situação crítica. E se você é um idoso, você pode estar por muitas vezes se sentindo sozinho há algum tempo. Mas especificamente no Brasil, índices mostram que os idosos representam a maior parte dos afetados pela depressão, sendo que 13% deles já sido diagnosticado com a doença. Mas e os jovens de hoje? O que pensam e sabem sobre esse assunto? O que vem na minha mente quando se trata sobre o tema depressão é de que isso é uma coisa que é muito alarmante hoje na sociedade. É que até é chamada como uma doença do século XXI, né? Então, eu vejo que isso é algo que está sendo muito tendencioso. Tem muitos casos hoje em dia e de que são pessoas que estão precisando de ajuda. Muitas pessoas também entram em depressão por causa do bullying que faz na escola. Uns chamam outras pessoas de gordo ou magra demais. Ou pode ser por causa da ansiedade, que se prolongar demais, aí acaba virando uma depressão. Se alguém me pedisse ajuda, eu ia estender minha mão para poder ajudar, porque eu sei o que é ter depressão, porque eu já fui um caso que já tive depressão, mas eu passei por cima, eu pude me superar, e hoje até mesmo eu sou voluntária de um projeto que ajuda nesses casos de problemas emocionais, depressão, ansiedade. Sou voluntariada desse projeto e é esse o intuito do projeto, ajudar sem julgar, que a gente recebe muitos casos de pessoas que têm sofrido com a depressão, com ansiedade, traumas, porque o trauma lá do passado, às vezes a pessoa não consegue reflete no hoje, mas na realidade ela está precisando de ajuda. Então o que eu ia fazer? Eu ia estender minha mão, ia demonstrar apoio para aquela pessoa. Isso eu ia fazer, ajudar sem julgar. Tem os problemas de família, né, que muitas vezes a família acaba colocando muita pressão, psicológica também, acaba resultando em depressão. Também tem a dependência emocional, por exemplo, no relacionamento, quando você termina com a pessoa, você entra no estado de depressão porque você acha que é dependente daquela pessoa. Acho que o bullying, prática de bullying nas escolas, em outras áreas. Uma das principais causas que faz uma pessoa entrar em depressão também é a solidão, a falta de companhia ou de alguém para conversar, para aconselhar, e a falta de uma figura materna ou paterna. Também um dos motivos que desencadeia a depressão pode ser a solidão, porque às vezes uma pessoa é muito sozinha e aí não tem ninguém para conversar, pode acabar resultando na depressão também. Hoje, com a correria que o nosso mundo está, a gente se ocupa com milhões de coisas, como trabalho, faculdade, romance, sonhos ou até mesmo Netflix. Mas quando a gente para e pensa nisso tudo, nós vemos que a triste e cruel realidade é que não há tempo suficiente e o mais conveniente é fácil de sacrificar é o tempo com os amigos. Então, chega um dia em que você acorda e se sente sozinho. Uma coisa comum que se sabe é de que é difícil criar ligações próximas quando chegamos na fase adulta. Assim, a solidão se torna algo crônico. Embora os humanos se sentem bem com coisas fúteis do tipo iPhones e tendências atuais, nossos corpos e mentes são fundamentalmente os mesmos que era 50 mil anos atrás, e ainda estamos programados biologicamente para estar juntos. Estudos em grande escala mostram que o estresse da solidão crônica está entre as coisas mais letais que podemos experimentar como humanos. Fazem envelhecer mais rápido, torna o câncer mais letal, aumenta a depressão para um nível severo e enfraquece nosso sistema imunológico. A solidão é 2 vezes mais mortífera que a obesidade e é tão letal quanto fumar um maço de cigarro por dia. E o mais perigoso disso é que quando ela se torna crônica, pode se tornar autossustentável. Isso seria como a dor física e mental usarem o mesmo mecanismo e caminham até o cérebro. As duas tornam isso uma ameaça, e assim essas dores levam a pessoa a um comportamento crítico e defensivo. Quando a pessoa sente, é um exemplo disso, que pode causar o cérebro da pessoa entrar em modo de preservação e a pessoa ver perigo e hostilidade em qualquer tipo de lugar. E não é só isso. Quando você se sente solitário, seu cérebro fica mais receptivo e alerta, e ao mesmo tempo piora a capacidade de interpretar os sinais sociais. Você presta mais atenção nos outros, mas ao mesmo tempo os compreende menos. Se a solidão é algo presente na sua vida, a primeira coisa é tentar reconhecer os ciclos viciosos em que você pode estar preso. Geralmente pode ser prestar mais atenção nas interações negativas com os outros, ou tentar se isolar mais e mais das pessoas por acharem que você não é bom o suficiente para aquilo. E isso vai fazendo um ciclo mais difícil de escapar. Todo mundo tem uma história sobre si mesmo.
Se você se sente excluído, você passa essa energia para as pessoas que estão ao seu redor e elas vão absorvê-la. Então, se você se sente mal, as pessoas ao seu redor vão se sentir mal também. Às vezes, isso é um processo lento, pode levar anos e pode acabar em depressão, passando pelos seus estágios em um estado mental, que impede qualquer tipo de conexão, mesmo que você anseie por isso. E é o que você pode começar fazendo e aceitar que a solidão é algo completamente normal na sua vida. Literalmente, todo mundo se sente solitário em algum momento de suas vidas. É uma experiência humana universal e você não pode ignorar ou eliminar um sentimento até que ele desapareça magicamente. Claro, cada pessoa tem sua situação diferente e única, e a introspecção pode não ser o suficiente. Se você se sente incapaz de resolver sua situação sozinho, procurar ajuda profissional é o melhor a se fazer. Isso não é um sinal de fraqueza, e sim de coragem. Nós, os seres humanos, fomos capazes de construir um mundo incrível, e no entanto, nenhuma dessas coisas brilhantes que fizemos é capaz de fazer ou substituir nossa necessidade biológica de ligação social. A maioria dos animais obtém o que precisam do ambiente. Nós recebemos o que precisamos um dos outros e precisamos seguir a construção do nosso mundo com base nisso. Cada pessoa é diferente, você sabe o que funciona para você. E talvez nada do que falamos funcione. E tudo bem, não faça ou escute isso com grandes expectativas. O objetivo é apenas pensar um pouco sobre o assunto e exercitar seus músculos de ligações. Usar o nosso assunto como base para construir um mundo melhor pode ser um bom exemplo de reflexão para os dias de hoje, para todos.